Olá meu amigo, seja bem-vindo a mais um Conversa de Luthier. Eu sou Marcos Lima e neste vídeo eu vou ensinar você como fazer um gabarito para verificação da ação das cordas. Esse gabarito eu venho usando ele lá na oficina do Antônio de Pádua. É um gabarito extremamente simples que você vai precisar apenas de uma régua. Neste caso aqui eu estou usando uma régua de alumínio. Não aconselho você usar de madeira, porque de madeira ela costuma alterar com o tempo, então você pode ter algum probleminha na sua medição, dependendo do clima. Mas para que serve exatamente? Esse gabarito ele é construído para fazer a verificação da ação das cordas. No momento de você colar o braço, você tem que fazer uma angulação certa no braço para que a ação das cordas fique corretamente e você não tenha que remover material tanto da escala quanto do cavalete para poder ter uma ação correta das cordas. Muitos dos violões industriais que vêm hoje, principalmente os que eu recebo aqui, todos eu vejo que tem esse problema. Então quando você vai tentar abaixar as cordas do instrumento, ele tem um certo limite que ele chega e não consegue mais sair. As cordas ainda continuam com uma ação muito alta. O que seria essa ação? A ação é a medida entre a corda e o traste da junção do braço com o corpo do instrumento. No caso do violão, varia da 12ª à 14ª casa. E esse gabarito, ele serve justamente para você fazer essa verificação. Você vai fazer um cálculo de quanto você quer de cavalete, qual a altura, a espessura do seu cavalete que você quer. O cavalete ele influencia muito no som, tá? Tem muita gente que acha que não, mas o cavalete é uma peça fundamental na produção do som do instrumento, principalmente dos violões. Então esse cavalete ele precisa estar com uma espessura correta. Para você chegar à espessura correta, você precisa fazer um ângulo exato no braço, para que a ação das cordas se alterem e chegue ali na altura que você quer do seu cavalete. E como é feito esse gabarito? Você vai colar duas pecinhas, podem ser de madeira, essas pecinhas podem ser de madeira, que vão simular a altura das cordas que você quer. No caso, a altura da ação que você quer. Esse gabarito eu estou construindo ele para violão clássico, tá? Então a ação das cordas de violão clássico varia entre 3,5 a 4 milímetros. A gente usa 3, mas o ideal mesmo é 3,5 a 4 milímetros. Então você vai fazer uma medição, você vai colocar no traste 1, 2 milímetros, traste 12, você vai colocar 5 milímetros. O traste tem uma altura média de 1 milímetro a 1 milímetro, 1,1, 1,2 de altura. Então você já faz um desconto, né? Então vai ficar com 1 milímetro de altura e com 4 milímetros aqui na 12ª. Isso vai variar um pouco quando você for regular as cordas do instrumento, mas para te orientar na angulação que você deve fazer no braço do instrumento, essas medidas servem perfeitamente. Nesse caso, eu vou usar uma escala que eu já tenho aqui cortada para poder me orientar nessas medidas. Você também pode medir, ver mais ou menos onde vai ficar, para poder fazer a marcação. O primeiro traste fica aqui e o 12º fica aqui. Eu não vou colar exatamente em cima desse traste, eu vou colar ele um pouquinho mais para frente. Aqui eu tenho meu toquinho de 2 milímetros e aqui eu tenho meu toquinho de 5 milímetros. Então eu vou colar um pouquinho mais para frente para ele não fazer. Caso eu queira verificar isso em cima de um instrumento que já tenha trastes, eu vou conseguir verificar também. Eu vou usar cola instantânea para poder colar. E está feito o gabarito. É um negócio muito simples de fazer. Isso aqui vai evitar você ter problemas seríssimos no seu instrumento. Como é feita essa medição no instrumento? No caso desse instrumento aqui, ele tem uma escala total de 650 milímetros. Então ele vai daqui até aqui, que eu já tenho marcado. O 12º traste, ele fica exatamente na junção do corpo com o braço. Antes de colar o braço, você deve fazer a verificação do ângulo do braço, para poder ter uma ação das cordas correta com o cavalete, com a altura do cavalete que você quer. A escala tem em torno de 7 a 6 milímetros. Aqui vamos usar 7 como medida padrão. Já o cavalete ele deve ter em torno de 8 milímetros. E o rastilho acima do cavalete, o rastilho sobrando acima do cavalete, deve ter em torno de 5 milímetros.
para que você tenha ajustes no futuro, caso precise ajustar esse rastilho. Ele não é alto demais e nem baixo demais, então ele vai ter uma altura ali padrão de 5 mm. Então a altura total aqui do cavalete com rastilho, 8 mais 5 mm, vai dar 13 mm. Esses 13 mm é a altura em que a sua guia, a sua régua aqui, ela deve chegar lá na ponta, ok? Como você está colando o braço e seu braço não tem a escala, você vai subtrair a altura da escala aqui na altura final. Então 13 menos 7 dá 6 mm. Mas o ideal é que ela fique com 13 a no máximo 14 mm, ok? Aqui no meu instrumento eu estou com 7 mm, então a altura final dele será de 14 mm. Com isso, eu vou conseguir uma angulação correta do braço e ter o cavalete na altura que eu desejo. Isso vai evitar de você ter uma ação incorreta, de você ter que fazer intervenções muito grandes no seu instrumento depois de pronto. Você ter que fazer um cavalete muito pequeno, muito fino, ou de você ter que fazer uma escala muito grossa ou uma escala muito fina. Assim você tem todas as medidas de uma maneira ideal, sem comprometer a sua construção. Você vai ter uma medida rápida e fácil de se fazer, de se conferir. Esse gabarito ele pode ser feito de algumas outras formas. Você pode usar parafusos para poder fazer um ajuste caso você trabalhe com vários instrumentos, que nem eu. Se você trabalha com instrumentos de aço e de nylon, violão de aço de nylon, que nem eu, esse pino aqui ele varia. Do violão de aço, geralmente na 14ª casa, violão clássico é na 12ª. Eu espero que esse gabarito seja bem útil para você, como é para mim. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Eu deixo aquele forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!